Bem-vindos ao canal Jazzcast e hoje a gente está aqui para um bate-papo super especial com a pastora Aline Ferreira. Muito bom ter você aqui, seja bem-vindo ao canal. Obrigada. E hoje a gente vai falar, hoje vai ser um manto aqui. Meu Deus, socorro Deus. Já deixa aí seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com uma amiga e hoje a gente vai falar o testemunho da vida da pastora Aline, tudo que Deus fez e ainda tem feito na vida dela. Hoje ela está liderando uma igreja linda, comunidade cristã Rema. Linda, você vai contar pra gente como é que foi isso, o significado desse nome, que também é muito profético. E a pastora carrega uma unção assim que a senhora tá aqui, eu tô arrepiada. Então eu creio que hoje vai ser um tempo muito legal, que a gente vai conversar sobre bastante coisas boas. Pastora, conta pra gente como é que foi essa questão, assim, eu quero que você compartilhe a sua vida aqui com a gente, porque eu sei que o que você carrega e as coisas que você já viveu, muitas mulheres estão vivendo também agora, às vezes com preocupações, com tudo isso. Então eu queria, pra gente começar no começo, a gente estava conversando aqui antes, né, e a pastora Aline já falou pra gente que ela veio do berço cristão, mas teve um encontro de relacionamento com o Senhor com 23 anos, é isso? Exatamente. Conta pra gente como é que foi esse... Como que Jesus te pegou? Meu Deus. Primeiro eu quero louvar Jesus pela sua vida, pela vida do Ramon. Quero louvar Jesus por esse canal, você que nos acompanha. A Gé é uma grande amiga, nós nos conhecemos aí numa denominação. Eu louvo Jesus por esse tempo, pela confiança, pelo respeito. E, bom, eu conheci Jesus, na verdade, desde criança, né, ao longo dos 10 anos mais ou menos. Meu tio é pastor da Nazareno, então eu já venho de uma denominação aí. E aí eu fiquei até os 15, mais ou menos ali. E aí com 18 eu desci as águas e fiquei na presença até os 21, nessa denominação. E aí chegamos à fase da juventude, né? E aí a gente passa por esse processo de que quer conhecer o mundo. E aí eu saí da presença dos 21 aos 23, mais ou menos. E aí foi quando eu comecei a voltar aos poucos, mas eu não tinha, assim, voltado de maneira intensa e não tinha tido um real encontro com Jesus, na verdade. Eu voltei porque eu sabia quem era Jesus, mas, na verdade, de ouvir falar. Porque a gente tem o grande engano de achar que nós nascemos em berço cristão e somos evangélicos a vida inteira. É um engano isso. De fato, nós nascemos, quem nasce em berço cristão é muito mais conveniente ir para o mundo do que permanecer na presença. E aí, quando eu voltei para a presença, eu estava com 23 anos, foi quando eu conheci meu esposo. E para a glória de Jesus, hoje já fazem 12 anos que estamos aí caminhando, mas com 23 anos foi quando eu voltei mesmo para a presença, meio que assim, Jesus, sabe? Vem cá, foi bom tempo, se for ver, você deu uma escapulida e já voltou. Dois anos tensos, viu, gente? 2 anos que não recomendo para você que está pensando em sair da presença, não dê esse vacilo que Jesus te pega pelo pé. Porque mesmo é o que você falou, né? Muitas pessoas às vezes é apresentada a religião e não a Jesus. Exatamente. Por isso que às vezes sente isso, né? De chegar no momento da vida e falar, não, mas para que eu vou continuar aqui? Eu vou... Mas mesmo que a pessoa, eu acredito muito nisso, mesmo que a pessoa ainda não tenha tido esse relacionamento com Jesus só com a religião, já é alguma coisa. Exato. E aí, pastora, quando você teve esses 23 anos, encontrou o pastor Wellington, que é o seu esposo hoje, como que foi isso? Vocês já estavam juntos na presença de Deus, estavam construindo uma família? Foi um começo fácil, foi um começo difícil? Meu Deus! Como foi? Deus. Na verdade, nós nos conhecemos numa balada. Então, assim, a história do meu esposo é uma história bem intensa mesmo. Eu acho que isso que realmente me trouxe para a presença. Eu conheci ele numa balada e foi um relacionamento muito intenso e muito rápido. E quando nós nos conhecemos, ele tinha acabado de sair de uma prisão. Então, assim, para mim foi muito difícil lidar com aquilo, porque embora eu tivesse tido uma parte, né, de estar ali no mundo, de conhecer balada, de ter outro relacionamento, eu não tinha vivido uma experiência com uma pessoa assim. E ele saiu, ele tinha acabado de sair de uma prisão, de uma condenação de 7 anos.
Ele era uma pessoa que tinha problema com vícios, com a dependência química. Foram 14 anos antes, né? Porque ele teve esse problema com vício antes de me conhecer. Entre 14 e 15 anos na dependência química. Ele é ex-usuário de crack, cocaína, maconha e todos os demais vícios aí que vocês possam imaginar. Que Deus tá aí, né? E aí, eu tava numa balada, na verdade, conheci ele lá. E pra mim tava tudo normal, porque eu nunca tive problema com vício. E aí a gente se conheceu, a tal da ficada, nós ficamos na balada, e foi. E aí foi quando eu conheci a família e a mãe dele me falou, o pai dele tinha falecido recentemente. E a mãe dele falou, olha, o Wellington é isso, e aí eu também um susto. E aí a minha mãe chegou em mim e falou, você se posiciona e volta para a presença, ou você vai matar ele e vai se matar junto. E aquilo para mim foi um choque, porque eu falei, na minha concepção era assim, como é que eu vou me matar se eu não tenho problema com isso, né? Só que eu não tinha entendimento, na verdade, de que aquilo mataria a minha fé, a minha alma, o meu emocional, o meu psicológico, era sobre essa morte que a minha mãe falava para mim. E para mim era uma morte física. E aí foi quando ele começou a me dar esse tipo de trabalho. E aí eu comecei a vivenciar, de fato, o que era uma pessoa usuária de droga. Vocês namoravam? Não, a gente só namorava. E aí ele, assim, dava muito trabalho mesmo. De ficar uma semana pra rua, de ficar um mês fora, 15 dias, de chegar ao ponto de ficar reconhecido como morador de rua mesmo. E aí chegou um tempo que eu falei, não, eu preciso de fato me posicionar. Aí eu voltei, né, para a denominação, da onde eu vim, mas eu não tinha um respaldo que eu precisava diante daquela situação. Ali foi uma consequência de fatores, assim. E aí, 3 meses depois, eu engravidei da minha filha, da nossa filha, Valentina, que agora está com 10 anos. E aí foi muito pior, porque eu estava gestante e com o marido com problema com droga. E aí ele passou por casos de recuperação, foram 7 casos de recuperação no total. Comigo foram 2, mas anterior ao nosso relacionamento foram mais 5. Uma das casas de recuperações foi aonde nós nos conhecemos, na denominação. Só nessa casa de recuperação foram 9 meses, 12 dias de internação. Ali já tinha tido a Valentina já estava com 2 aninhos, mais ou menos. E foi um processo de libertação para ele, mas para mim também. E aí foi quando eu fui para a denominação, saí, né, da Nazareno, da onde eu fui nascida, e fui para essa denominação, acompanhando o processo dele. Porque mesmo o Wellington, antes o Wellington, hoje o pastor Wellington, a gente vai chegar nesse divisor de águas, mesmo ele estando ali passando por aquele processo de recuperação, ali ele sempre estava ali adorando o Senhor, buscando, tanto que foi ali que a gente se conheceu, mesmo sem ele estando ali todos os cursos, ela sempre estava lá buscando, né? E foi muito difícil, assim, porque eu morava num lugar e aí eu tive que mudar para ficar mais perto dele, para ficar mais fácil para ir para a igreja. Então eu morei com a Valentina sozinha, naquela cidade, naquele bairro ali, para ficar mais fácil para a igreja e acompanhar o tratamento mais de perto. Então, na verdade, foi um tratamento, eu acho que muito mais para mim do que para ele, de certa forma. E nesse período durou quanto tempo, Aline? Desde, assim, que começou, vocês estavam juntos, até você ver ele recuperado? Foram 8 anos, 7 anos, que você lutou assim, que você buscou o Senhor e lutou para essa real conversão dele, para que os vícios fossem embora? Olha, durou quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que mais ou menos aí, uns 6 anos. Uns 6 anos. 6 anos. Então, já fica aqui a segunda dica, né? Porque a primeira, a pastora já falou, se você está aí já pensando, supondo em se desviar do caminho, meu Deus, desista, não vale a pena. Não, pai. A primeira foi essa. E a segunda, eu quero te encorajar, se você tem vivido um relacionamento assim, como a pastora falou aqui, joelho no chão, foi buscar o Senhor, porque Ele é o único que poderia fazer uma coisa, né? E hoje é um homem transformado. Então, assim, não desista do que Deus te uniu, a gente sabe que existe um propósito dentro do casamento, dentro da família, porque hoje em dia a gente vê assim, né? Muitas pessoas, parece que é tudo descartável. Claro que é muito difícil, nessa situação é algo muito sério, que ela poderia ter vivido viver a vida dela,
Mas ali persistiu e valeu a pena. Hoje uma família linda, servindo ao Senhor juntos e cumprindo o de Deus, né? Mas, de fato, é muito isso, Gê. Assim, hoje as pessoas, na verdade, elas entendem que o relacionamento é descartável. Não deu certo, eu abro mão desse porque eu posso constituir outra família e tá tudo bem. E nós, como cristãos, nós entendemos que isso não é o princípio de Jesus. O casamento é único, é um só, ele é unificado, né? E duas pessoas tornam-se uma. Então, as pessoas têm elas distorcem hoje e acham que eu vou me separar e vou constituir outra família porque Jesus não quer. Não é isso. Na verdade, na maioria das vezes, nós vivemos o processo, precisamos passar pelo processo para que a gente viva o propósito. Então, assim, o processo é muito doloroso na maioria das vezes. E aí fica a seu critério. Vou seguir Jesus e suportar o processo com ele, ou vou abrir mão daquilo que eu acho que para mim não me cabe mais. E automaticamente, quando você abre mão do processo, você não vai ver o propósito. Não tem como. Não dá para pular a etapa. As pessoas hoje, elas acham que abrir mão do processo vai ver o propósito de qualquer jeito. Não vai. É engano. A gente precisa enfrentar esse processo. É doloroso, no meu caso, foi muito difícil mesmo, para viver o propósito. E hoje, para a glória de Jesus, nós estamos aí com uma família constituída, né? Uma família assim, sólida, firmada em Jesus. O meu marido foi liberto, nós pastoreamos igreja, mas vivemos o processo. Tivemos que suportar ele. E doloroso, né? Muito difícil. E falando em dores, eu acredito que são assuntos difíceis para a gente, mas eu enxergo que é importante para algumas mulheres que estão vivendo isso. Antes da Valentina, você também sofreu uma perda, né? De um bebê. Conta pra gente como é que foi isso. Por que eu falo assim, para que ela conte isso? A gente vai fazer um episódio aqui só sobre isso. Porque eu conheço algumas mulheres que sofreram essa perda. Eu também passei também eu tive um aborto espontâneo com 3 meses de gestação. E foi muito difícil para eu me recompor, e quase não se fala disso, né? Hoje em dia é um tabu de que passou e depois que a gente passa por isso, a gente consegue ver que é muito mais normal do que a gente acha. Nossa, que acontece com muitas mulheres, e o testemunho, que nem hoje você está fazendo seu testemunho aqui, o seu testemunho pode ajudar a encorajar alguém que está passando por esse processo, que também é doloroso, é muito difícil, mas que a gente está aqui propício a passar, mas que vai ouvir agora, vai receber uma palavra de encorajamento, que você passou por isso, e Deus depois deu a vitória, né? Deu arco-íris. Foi antes da Valentina. Foi antes da Valentina. Eu tinha 18 anos e eu engravidei, tive uma gestação super tranquila, não tive nenhum problema, nenhum contratempo. E o meu aborto, né, eles denominam assim, a medicina denomina assim, foi com 9 meses de gestação. Foi na hora do parto, literalmente. Eu não posso ter parto normal, nunca pude, na verdade. E aí eu fui para o hospital com uma carta para ter o bebê, eles me mandaram para casa. Mas não é tempo, não é hora. E eles tinham feito um procedimento que chama de descolamento de placenta para que eu começasse a desencadear as contrações e tal. E ali eu não evoluía para parto normal, voltei para casa. 3 dias depois, eu voltei para o hospital, já com bastante contração, com sangramento, porém não evoluía. E aí eles me colocaram soro, algumas medicações para que eu pudesse evoluir. Não aconteceu a evolução do parto. E o meu filho veio a óbito por negligência. Exatamente. Ele passou da hora de nascer, né? Ele faltou oxigênio. A minha placenta, na verdade, teve um infarto. E é muito importante que a gente falar sobre isso, porque anteriormente, né, naquela época, não se ouvia falar sobre isso. Eu nunca, na verdade, ouvi falar sobre infarto de placenta. E aí depois eu fui estudar e tentar descobrir, né, o que era aquilo. Então, a minha placenta, que é aquilo que joga oxigênio para o bebê, a minha infartou, não jogou oxigênio suficiente, o meu bebê veio óbito na barriga. E ainda assim, eu passei pelo processo de tentar expelir naturalmente, mas não evoluiu. No sentido, tive contrações, como se fosse um parto normal e nada.
Eu fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto, sem sucesso, com um bebê em óbito dentro da barriga. E aí eles optaram por um parto cesárea 12 horas depois. E aí eu fiz um parto cesárea. E aí eu vim para casa com uma cicatriz, um leite e sem meu filho, né? E aí 2 dias depois, ainda tive que ir para sepultá-lo. Então foi um processo muito doloroso. Eu era muito menina, eu não tinha noção do que era aquilo, né? Era assim. Mas eu falo que é tão importante isso, gente, que nessa fase foi a fase que eu comecei um relacionamento com Jesus. Eu comecei a ler Bíblia sem nem entender, mas todos os dias eu sentava na cama, eu pegava a Bíblia e eu abria para ler. E eu falava, mas que coisa é essa? Eu não entendia nada, porque eu não tinha escola bíblica dominical, não tinha núcleo, não participava de célula, nem nada disso. Era uma coisa minha mesmo. Na verdade, acho que já era Jesus me preparando para vivenciar aquele processo que eu teria que passar. E aí eu lembro que naquela noite anterior ao dia do episódio, eu fui ler a Bíblia e abri em Isaías 53, 54, se eu não me engano, em que fala assim, ó Esther, que não tiveste dores de parto e não destes a luz. Descansa, porque o resplandecer da luz é sobre ti. E falava muito sobre isso, e eu falei, bom, tá falando de estéreo, de dar a luz, então Jesus está falando alguma coisa comigo. E naquela época tão imatura, assim, sabia que tinha alguma coisa a ver, mas não sabia o que de fato ia enfrentar no dia anterior. Eu imagino isso, né? De jeito nenhum. E aí, antes de tudo isso acontecer, o médico veio na madrugada e falou, olha, eu vou te liberar para jantar, e se você não evoluir, a gente faz cesárea. Eu sentei para comer assim, e a minha tia estava junto, acompanhando, né, porque eu podia ficar acompanhante. E eu falei para ela assim, ela falou, e eu falei, tia, eu tô aguentando, eu tô com muita dor e tal. E ela falou assim, daqui a pouco o neném nasce, chora, e tudo isso vai passar. E naquela hora eu falei, ele vai nascer, mas ele não vai chorar. Ela falou, como assim? Eu falei, eu não sei, mas eu sinto isso em mim. Então eu falo que o Luigi, de fato, ele veio para me preparar para tudo isso. Para me fazer uma mãe melhor, para me fazer quem eu sou hoje, para me encorajar, né, para enfrentar as dificuldades ali desde bem nova. E quando ele nasceu, de fato, ele não chorou, né? E eu falo que o Luigi, ele veio como um divisor de águas na minha vida mesmo. Ele veio para me posicionar com Jesus. Eu precisei passar por esse processo para que eu entendesse hoje. Lá atrás eu não entendia nada, era, né, só uma mãe enterrando um filho. E hoje eu vejo que mais do que isso. Era uma mãe enterrando um filho e conhecendo Jesus. Né? Então eu falo que foi mais o Luigi, ele veio mesmo como um divisor de águas, assim, para que eu pudesse hoje falar com prioridade o que é gerar e não ter um filho, mas entender o que é gerar o amor de fato. Né? Hoje, como mãe de 2 meninas, para a glória de Jesus, eu posso vivenciar o cuidado de um filho e ao mesmo tempo eu cuido de pessoas que não são meus filhos, mas que foram gerados no meu coração. Eu entendo que essa foi a missão do Luigi, ensinar sobre, de fato, o amor. E aí, perdi o Luigi ali, e aí, 6 anos depois, nós tivemos a Valentina, para a glória de Jesus, que veio super saudável, linda, tá com 10 anos. Inclusive, Valentina Levita, né? Valentina Deus, não tenho visto. Valentina Que linda, já tem 10 anos. 10 anos. E já tá cumprindo O ID. o ID. Valentina já desceu as águas e algumas pessoas até questionam, minha pastora, mas muito nova. Gente, hoje eu falo assim, é muito... As pessoas vivem um tempo hoje, de religiosidade. Sim, sabe? Eu falo muito isso. Tem que ter uma idade para descer as águas. Gente, nós precisamos entender que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Jesus está voltando para essa, né? Então eu penso assim, se Jesus tem algo na vida da minha filha Valentina, ela tem o desejo de descer as águas e de ter um relacionamento com Jesus, por que que eu, como mãe, vou limitar ela a isso? Porque eu preciso cumprir princípios que o homem impôs na terra? Sim. Jesus não falou, olha, é com 10 ou é com 5 anos que precisa descer as águas. Ele falou, vinde a mim todos. Então, assim, ele não fez acepção e ele não colocou uma idade ali para ninguém. Então, quando ela tomou a decisão por si só, entendeu o que era o batismo, nós falamos com ela muito esclarecido, né, sobre o que é Jesus. Nós não pregamos religião para ela, placa de igreja, nós pregamos palavra, Jesus, que vive e reina, só tem um,
E é isso, a nossa conversa é muito clara com ela. E a Valentina é muito assim, né? Decidida, né? Decidida, a Valentina vai pro monte com a gente desde pequena. A Valentina Eu participa de vejo vigília. a pastora faz live às vezes, e eu vejo, Ela inclusive, vai. a Valentina e a Cecília E a também. Cecília. No bebê No bebê conforto. conforto. Mas vamos chegar na Cecília, vamos voltar na Valentina, vamos voltar na Valentina. E aí aconteceu com a Laís também, a Laís se batizou esse ano, 11 anos, mas assim, extremamente decidida, não tem como você falar não para um amor de Cristo, como é que você Até pede constrange isso? a gente, né? Eu falo que constrange a gente. A E ela ama Valentina- estar ali, louvando ao Senhor. Gente, a Valentina A Valentina é um presente de Jesus. Eu não tenho nem como definir o que é a Valentina. Ela chega o dia de culto ou qualquer outro dia, ela vai para a igreja, ela limpa a igreja, ela liga o som, mãe, eu vou louvar isso hoje. E quando ela tomou a decisão de descer as águas, ela me chamou e falou, mãe, eu quero descer as águas. Falei, vale, mãe, você Partiu dela. Partiu dela. A gente em nenhum momento chegou nela e falou, sabe, olha, você quer descer as águas, você quer batizar no meu? Em nenhum momento a gente sempre deixou ela muito à vontade para isso. E desde então ela tomou a decisão, nós tivemos a graça de Jesus, né? Eu falo que Jesus é maravilhoso em tudo, de poder batizar ela. Jesus nos presenteou com esse ato. Nós batizamos a nossa filha. E hoje ela é levita, ela louva na nossa igreja, ela louva em outros lugares, ela ama vigília, ela ama monte, e ela limpa a igreja, ela lava o banheiro, e ela louva, e ela vive o ID mesmo, assim. Ela tem um coração voltado a Jesus, é o reino, isso para mim É fundamental, né? Fundamental, Eu vejo mas assim, como pastor e como mãe, ver uma filha se desenvolvendo nesse caminho é incrível, né? E o que o mais gostoso, Gê, é que assim, a minha mãe, infelizmente, eu não venho de um berço cristão pela minha mãe. A minha mãe não veio de uma denominação. Então, eu não tive a minha mãe nessa questão de me instruir nos caminhos de Jesus, não. Eu tive o meu tio, né? Porque eu sou filha de pais separados, então assim, meu tio fez esse suporte, todo o respaldo de mostrar o caminho de Jesus. E a Valentina tinha tudo para não ter isso, né? Era tudo provável na nossa vida. Ela nasceu e já estava pensando nós- passando aquele O processo. pai, exatamente. Então, assim, a Valentina tinha uma mãe que perdeu um bebê, né? Que sofreu um luto ali, que não falava-se no assunto. Eu demorei muitos anos para falar sobre isso. Um pai que tinha problema com a dependência química e tinha tudo para nunca querer servir Jesus. Porque olhando para a nossa realidade, era assim, para que eu vou servir Jesus se meu pai usa droga, minha mãe fica atrás dele, né? Que nem uma doida para cima e para baixo, por que eu vou seguir Jesus? E Jesus mudou todo o nosso cenário, né? Ele chega quebrando o protocolo, muda a história mesmo, para confundir que são, literalmente. E ela, assim, é um exemplo mesmo na nossa família, na nossa casa, no nosso cotidiano. A gente costuma até brincar, eu falo até em casa que ela é a mais crente se bobear, porque ela é super decidida do que ela quer, ela pega a Bíblia dela e ela fala, mãe, hoje eu vou fazer um jejum. E são coisas assim que ela vê a gente fazendo e ela vai junto e estão crescendo nos caminhos do Senhor. E bom, pastora, se tiver alguma mulher que está passando por esse processo do luto ou da perda, no começo ou depois, eu queria que você falasse algo para elas agora. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual é o seu momento de luto, né? Talvez é um filho, talvez é um marido, mãe, eu não sei qual é. Mas não deixa de ser um luto, de ser um sofrimento. O que eu posso te falar com convicção é que tudo isso é processo permissivo de Jesus. Às vezes nós questionamos, porque eu passei por essa fase do questionamento também, né? De falar, Jesus, por que eu preciso passar por isso? Tantas mulheres aí que usam droga, que, né, se prostituem, que não querem saber. Eu questionei Jesus e hoje eu vejo que foi necessário que eu vivesse tudo aquilo para hoje viver o propósito mesmo, sabe? Então, assim, não tem outro caminho senão buscar Jesus em primeiro lugar, não questionar. Eu acho que nós precisamos respeitar o nosso luto, precisamos respeitar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente. A gente precisa respeitar muito isso e passar pelo processo. Não dá pra gente fingir que tá tudo bem,
porque não tá. Eu passei por isso por muito tempo, eu fingi que estava tudo bem e não estava. E isso desencadeou depois de muito tempo ansiedade, crise de pânico, eu precisei passar com o psicólogo. Hoje, para a glória de Jesus, não mais, mas assim, cheguei a tomar medicação por conta disso, porque me restringi. Então, se respeite, entenda que esse processo vai passar. Hoje você não está entendendo, mas ele passa. Tudo passa. Tudo, Eclesiastes fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, se hoje você está no tempo de dor, no tempo de choro, vai passar e vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de sorrir, mas precisa passar por esse processo. Não tem como. É inevitável e não dá para pular etapa. Então, busque ajuda mesmo. Se você é cristão, busque ajuda nos seus líderes espirituais, pastores, líder de célula, enfim. Busque ajuda, se for um filho que você perdeu, busque ajuda com o seu companheiro, com o pai dessa criança. Procure um vínculo mesmo que te acolha, um abrigo, porque é muito importante isso. E eu acho que é isso, esperar passar, respeitar o tempo e viver o processo. Não dá para não passar por ele. Isso, infelizmente, não tem como pular. Mas é muito difícil passar, mas depois que a gente passa, a gente vê quando a gente amadurece. E hoje você tem a autoridade para falar com outras mães, pastoreando em uma igreja, se alguma mãe passar por isso, ou alguém passar por um luto, você tem essa autoridade, porque você sabe como dói, como funciona o processo para poder ajudar, né? É aquela coisa que as nossas feridas têm o poder de curar, né? Curar, exatamente. E é muito de Deus isso, porque depois dessa experiência, eu vivenciei com 2 mulheres dentro da igreja, passaram pela mesma situação. E aí a gente tem essa autoridade, essa autonomia para falar, vai passar. E hoje, para a glória de Jesus, estão lá com filhos, geraram, deram a luz, constituíram famílias, né, suportaram o processo da perda, mas hoje estão felizes aí com os filhos. E entrando nessa questão dos filhos, teve esse processo que você passou, aí veio a Valentina, e aí antes da gente começar aqui, a gente também estava conversando da Cecília. O pastor Arthur já falou. A Cecília foi gerada no monte. Já tem mais um testemunho aí. Compartilha. A pastora Aline ficou ali um tempo sem poder gerar, né? Perante a medicina, não podia mais ter filho. Não podia mais. Perante a medicina. Porque o Senhor já tinha preparado, escondida. Jesus é lindo, gente. Ele é incrível, ele é top. Por conta do óbito fetal que eu tive uma cesárea depois da Valentina. Então, para a medicina, eu poderia gerar até certo tempo, porque estava tudo bem e tal. Só que, por conta do processo com o Elton, da dependência química, eu optei por não ter filhos. Quando Jesus tratou, né, ele sarou, curou, libertou, nós optamos por termos mais um filho depois da Valentina. E aí a Valentina estava com 5 anos, foi quando a gente começou a maratona de querer um filho. E aí, quando eu voltei a procurar medicina, eles disseram que eu não poderia ter filhos porque eu não tinha um ovário. Só que eu fiz vários exames e procurei vários médicos, pagamos médicos, e eles falavam que tá tudo normal, mas não sabia, nem a medicina, na verdade, conseguia entender o porquê de eu não conseguir gerar. Alguns médicos falaram que eu tinha ovário policístico, outros que eu não tinha o ovário esquerdo, outros que eu tinha uma cicatriz muito profunda por conta da primeira cesárea do Luigi. Então, eram vários fatores que diziam, né, aos olhos humanos, que eu não poderia gerar. E aí eu já estava desistindo, e já faziam 4 anos, viu, gente? Vamos só fazendo as contas aí dos processos. Às vezes a gente quer desistir com um mês, espera mais um pouquinho, continua orando que Jesus vai trabalhar. E aí, 4 anos e nada. E aí chegou uma hora que eu falei, desisto, não quero mais. E aí nós estávamos numa igreja, numa cobertura apostólica, e esse apóstolo fez um ato apostólico, um ato profético, nos envolveu com um talit. Para quem não sabe, o talit é um manto, né, que vou falar bem em breve. Sim. É como se fosse um manto de oração, ele é envolto no pescoço, geralmente apóstolos e quem são da religião judaica usa bastante. E ele fez um ato profético e pediu para que a gente fosse no monte orar. E eu falei, amém. E ali ele falou, você vai gerar um profeta ou uma profetisa.
E eu recebi a profecia, porque não adianta, gente, você receber a profecia, mas não tomar posse daquilo que está sendo partilhado ali. Se Jesus usou alguém para falar e você sentiu que é da parte do Senhor, tome posse, creia no milagre que ele vai acontecer. Porque na maioria das vezes, as pessoas não vivem porque não acreditam naquela profecia que está sendo entregue ali. E assim nós fizemos, fomos para um monte. E olha só, gente, 4 anos para medicina, nada. 3 meses depois eu estava gerando a Cecília. Olha só. E aí começou um processo. Na gestação da Cecília eu tive começo de aborto, eu tive sangramento, eu tive que fazer repouso. Até os 3 meses de gestação, mais ou menos, eu tive que ficar ali quietinha. Quando eu fiz, acho que 7 meses, eu desenvolvi hipertensão gestacional. Gravíssima. A hipertensão chegava a 23/10, 17/10, era quando estava um mínimo. E aí... Para você e para ela, né? Mas olha o mistério de Jesus, que eu não te contei essa parte. Quem tinha, gente? Eu tinha plano de saúde na gestação da Cecília, só que era muito ruim no plano, e eu optei por um SUS, porque eu falei, vai dar certo. Gente, o Luigi eu perdi num hospital público. E desde então eu nunca mais tinha colocado até lá, porque eu fiquei com medo. A Valen eu tive no plano de saúde, né? Então eu tive em outra cidade, a Valentina nasceu em Valinhos, então eu tive segurança. A Cecília eu tinha plano de saúde, fui para o SUS. Quando eu fui para o SUS me encaminhou para onde? Primeiro no hospital. Por quê? Agora está o mistério de Jesus. Já estou toda arrepiada. Porque eu precisava ser curada, gente. Vocês entendem que o processo de cura, às vezes, leva anos para acontecer. E aí eu fui para o SUS para ter o parto, né, o pré-natal da Ceci, e aí eles me encaminharam, porque eu desencadeei a pressão alta, para esse hospital, que é uma referência. Inclusive, eu vou falar ele aqui, se puder, o Hospital Estadual de Sumaré. Era um pânico, eu não gostava de passar na frente daquele hospital por conta do que eu tinha vivido lá. Quando eles falaram para mim assim no postinho, olha mãe, a partir de hoje seu pré-natal vai ser lá no RES, eu falei, como se fosse uma coisa boa, porque nós estamos de referência, exatamente, para mim foi um surto. Aí eu desencadeei a ansiedade. E a minha gestação foi horrível. Horrível. Toda semana estava eu no RES fazendo protocolos, porque a pressão era 17, 18, 17, 18. E eles achavam que eu poderia ter uma eclâmpsia, né, e acontecer da Cecília virar óbito, até que eu corresse risco de óbito. E aí, quando eles falaram isso, no dia que eles falaram que eu ia para lá, eu passei mal, que a pressão subiu, eu fui para uma UPA, a UPA falou, não, você pode ir direto para o RES. Eu falei, como que eu vou para lá? E eu fui. E quando eu fui, eu achei que tinha lugar, porque já tinha uns passado anos, né? Quando eu cheguei lá, era exatamente do mesmo jeito de quando eu fui, há anos atrás, para o Luigi. Eu subi chorando no elevador, quando eu cheguei lá, eu só chorava. E aí a enfermeira que pega a gente no andar de baixo, já vai conversando, chega lá, entra, conversa com a médica. Gente, Jesus é tão maravilhoso. E quando a médica veio me atender, veio 5 médicas com respaldo, já me abraçando. Mãe, não vai acontecer de novo. Eu fiquei olhando com uma cara assim, como é que você sabe? Eu nem te vi, porque de fato eu nem tinha visto aquelas médicas ainda, né? Mas a enfermeira já chegou falando o que tinha acontecido. Gente, tínhamos passado anos e eles tinham todo o meu protocolo lá. E aí as médicas me abraçaram, mãe, vai dar tudo certo, nós estamos aqui para cuidar de você, nós vamos cuidar da Cecília e tal. Foi aquele acolhimento super gostoso. Eu já estava preparando tudo. E eu estou falando com vocês, sentindo a graça de Jesus, de lembrar de como foi esse cuidado dele. E foi indo, enfim, a Cécia estava marcada, eles marcaram cesárea, eu não corri o risco de ter que ter um trabalho de parto de novo. E a Cecília estava marcada para o dia 23 de maio do ano passado, 2023. Acho que não, 2022. A Cecília está com 1 ano e meio. Ano retrasado. E aí, ela estava marcada para o dia 23 de maio.
E aí, uma semana antes, eu fui na IBAN, e a gente foi lá para rever os amigos, né, os pastores de lá, e eu tava de barrigão já, e naquela noite eu fui no culto, e aí eu saí de lá meio mal, conversei com a pastora Ju, a pastora Ju falou, peraí, sua pressão não tá legal ainda não, é bom você dar uma passadinha lá. Fui pra lá, gente, só por desencargo. E aí cheguei lá, eles, olha, vai fazer protocolo, tudo aquilo de novo. Gente, protocolo é chato, você tem que ficar colhendo sangue, tudo aquela, né? Fiquei lá. E aí o Wellington falou, vou embora, vou deixar lá na sua mãe, qualquer coisa, liga. E aí eu fiquei no hospital, né, fazendo um protocolo. E aí eles falaram, olha, você vai guardar, porque amanhã nós vamos fazer uma ultrassom para ver como é que tá o bebê deles e tal. E eu fiz o pré-natal entre o RES e o Saúde da Mulher, que é um outro departamento. Então eu fazia o pré-natal com uma médica, mas sempre que eu tinha um pico de pressão, eu tinha que ir para o RES, porque era um respaldo maior. E a médica que eu fazia o pré-natal, eu queria que ela fizesse meu parto, mas como é SUS, né, gente? A gente não tem muita escolha, a gente chega lá e vai. E aí eu vi que passou a noite, nada. No dia seguinte, às 7 da manhã, estou eu esperando, né, para fazer a tal da ultrassom. Abri a cortina, era a médica que fazia o meu pré-natal. Ela foi para o hospital, porque as meninas souberam que eu tive uma crise hipertensiva, fui para lá, e ela chegou lá. Falei, doutora, o que está fazendo aqui? Ela falou, vamos acabar com isso logo, vamos fazer esse parto. E ela fez o parto. Ela fez meu parto, gente. Ela foi para lá, e ela ligou para o meu marido, e chegou outras mãezinhas, ela pediu para outras médicas darem assistência. A Cecília nasceu cheia de saúde, para a glória de Jesus. Eu falo, quando a gente fala que foi gerado no monte, foi por isso, porque nós oramos no monte, e tudo aconteceu ali. Ela nasceu cheia de saúde, está com 1 ano e meio. É super pentecostal, viu? Se você vai para o culto e não der glória, ela dá. A gente leva para o monte, vai para a vigília. Nós já apresentamos para Jesus assim que nasceu. Para a glória de Jesus. Depois da Cecília, eu passei ainda pelo processo da hipertensão, né? Fiquei um processo de 6 meses, mais ou menos, tratando. Jesus levou a hipertensão, levou tudo embora. Tudo mesmo. E aí eu falei, Deus, por que tudo isso? E aí eu fui entender. Era necessário que eu passasse por tudo isso de novo. E quando eu fui para o hospital, eu fui um dia chorando, numa crise de ansiedade. E uma enfermeira me atendeu lá, e aí eu contei para ela a minha história. E ela falou assim, porque hoje lá, gente, é um hospital, hoje é um lugar que eu indico muito. Sabe, assim, o tratamento hoje é outro. E a enfermeira que estava me atendendo falou assim, eu não acredito. Eu falei, por quê? Jesus é tão estratégico que ele foi até as pessoas, né? Sim. Todos os que me atenderam eram cristãos. Vocês não têm noção, gente. Foi muito de Deus aquilo ali. E ela falou assim, que a cada 60 dias, eles são obrigados a passarem por um curso. E a cada 60 dias, eles pegam um caso diferente de algo que aconteceu que foi muito forte dentro do hospital. Ela falou assim, essa semana, eu estava na semana do meu curso. Ela falou, e a aula que nós tivemos foi sobre você. Olha só. E aí ela começou a chorar, e ela falou assim, como é que foi para você? Eu falei, Jesus. Ela, como que é para você estar aqui hoje? Eu falei, Jesus. Porque se fosse por mim, não estaria naquele lugar nunca mais. E aí ela falou que uma semana antes ela estava estudando o meu caso, e com todas as fotos, porque é tudo notificado, né, protocolo. Ela falou, e hoje eu estou com você aqui. Ela falou, e você vai dar à luz algumas horas a Cecília, e eu vou poder, daqui sei lá quanto tempo, falar para os meus filhos da sua história. Então, assim, para mim, tudo foi cuidado de Jesus mesmo, em todos os detalhes. E um lugar onde houve morte, Jesus trouxe a vida. Exatamente. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa nessa questão de ter um mês. Eu perdi meu bebê em outubro, dia 10 de outubro, e 2 anos depois, dia 5 de outubro, a Raquel nasceu. Então, era um mês que para mim me fazia muita angústia, chegando perto eu já ia ficando mal, também tive crise de pânico, tive início de depressão, e ia chegando aquela data ali, Dia das Crianças, porque 12 de outubro é Dia das Crianças.
todo mundo muito feliz, a gente na igreja envolvido, festividade e tal, e nada de clima no ano anterior, né? E aí aquele mês que eu tive que eu tive uma eu tive um contato com a perda, no mesmo mês o Senhor trouxe vida, que veio a Raquel, 5 dias depois. E porque eu fiquei nossa, porque ela nasceu no dia 10, mas eu falei, quer saber, eu aguento mais, eu não tive essa cesárea, e eu peguei e fui pro hospital ter ela, falei, eu tô com ansiedade, quero ver ela e tal, então eu antecipei um pouquinho. Mas era para nascer no mesmo dia ali que eu tinha perdido, então são os detalhes, né? Os detalhes. São os detalhes que Deus, com tanta coisa para fazer, se preocupa com os detalhes, né? Eu falo que Jesus é tão lindo, gente, que o meu também, você falando agora, me trouxe a memória, no dia de abril e a Cecília de maio. E assim, no mesmo hospital e um mês de diferença, e eu falo que é muito gostoso viver os propósitos de Jesus. Por mais intensos que sejam, às vezes, porque na grande maioria das vezes, né, não é fácil. Mas quando a gente olha e a gente vê o propósito, é extraordinário. Assim. Hoje eu posso falar com convicção mesmo que Jesus ele é detalhista, ele sabe da nossa necessidade, sabe o quanto a gente suporta, ele não dá nada a mais ou a menos. Eu não ia conseguir fazer laqueadura, porque até a minha documentação deu errado. E na hora do parto, a médica conseguiu que eu assinasse, o Elton assinasse, e aí já aproveitei, laqueei, deu tudo certo, e para a glória de Jesus, estamos aí caminhando com as promessas. Isso é muito, tá vendo? Eu falo, gente, só que é um dado especial que vem aqui, esse testemunho lindo que a Aline traz. E a gente falou de família, construiu essa família linda que ela tem hoje, né? Ela e o pastor Wellington. E aí, vamos falar um pouquinho desse chamado de Deus na vida de vocês. Deus deu uma grande responsabilidade da unção pastoral, né? Claro, vocês já viram aí que é uma pastora, uma grande mulher de Deus, e uma igreja para vocês cuidarem. Como que foi isso? Porque é legal falar, porque às vezes algumas mulheres que estão aí ouvindo entendem isso. Eu sou mulher de pastor. E não querem assumir essa responsabilidade de pastora. E algumas eu já ouvi até falar assim, porque a gente escuta os testemunhos, tanto de mulheres quanto de homens de Deus, que tiveram uma revelação, que foi uma coisa assim, sempre souberam do chamado. E pelo testemunho da Aline, a gente vê que é um lugar que você aceitou, que você entendeu, mas que antes não tinha essa visão. O Wellington tinha, e você foi caminhando junto no propósito de Deus para vocês como família. Mas assim, nada que antes foi um conto de fadas, né? Você aceitou o chamado. E é isso, né? Porque às vezes as mulheres estão ouvindo a gente acham que o anjo vai descer, claro que ele pode fazer isso, com certeza, mas fica esperando, não, mas tem que ser uma coisa sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é a nossa decisão, né? E como que foi essa abertura da igreja? Gente, eu fui no socorro Deus, viu? De verdade. É bem como a Jéssica disse. O meu esposo sempre tem um chamado pastoral justamente por conta de todo o processo dele, né? Então, nós passamos pelo processo do diaconato, nós fomos passando por hierarquia, não foi dormindo crente e acordar pastor, não, viu? Nós passamos por um processo, nós passamos por algumas denominações que eram diferentes os cargos, né, eclesiásticos. E aí, cuidamos de uma igreja também. Cuidamos de uma igreja, antes de sermos pastores, ele era evangelista e eu era missionária. E aí nós estávamos debaixo de uma hierarquia, né, apostólica, que inclusive foi esse apóstolo que fez o ato profético para Cecília. Nós pastoreamos uma igreja para ele. Pastoreamos, porque assim, gente, entenda uma coisa, quando a gente fala de pastorear, a gente não fala só de unção eclesiástica, a gente fala de cuidar de pessoas. E foi o que aconteceu com a gente quando nós fomos para essa cidade. Nós cuidamos de uma igreja lá em Capivari. E para quem não sabe, nós somos da região de Hortolândia, então é bem longezinho. Nós íamos 3 vezes por semana para lá. Continuávamos morando em Hortolândia e íamos para Capivari. 3 vezes por semana, fora os outros dias que precisavam, né? Tá vendo? Ou seja, quase todo dia a gente estava em Capivari. E ali nós cuidamos de um povo durante um ano.
de uma denominação que não era nossa. E ali, na verdade, a gente começou a entender o que era pastorear. Porque a gente, na verdade, não tinha sido ungido, nós tínhamos sido separados. Há uma diferença entre ser ungido e ser separados. Nós éramos separados, mas a unção não tinha descido sobre nós. Era como se fosse um treinamento, eu costumo falar. Sabe, se você passar no treinamento, ok, você vai. Se não, e ali eu comecei a entender, na verdade, né, o que era o pastorear, como é que cuidava de pessoas. E eu era muito restrita, assim, para mim foi muito difícil. Para o Elton foi mais tranquilo, mas eu fui mais resistente a aceitar o chamado. Porque é muita responsabilidade, gente. Muita responsabilidade. A gente acha que é muito top ser pastor. É nada, gente. É muita responsabilidade. Você lida com almas, você tem que estar bem. Mesmo quando está tudo mal, você tem que estar bem. Você tem que fingir? Não. Você tem que mostrar Jesus o tempo inteiro. Então, exatamente. Se a gente for olhar os nossos olhos humanos, não vai. E aí nós ficamos cuidando dessa igreja, e aí esse apóstolo chegou e falou, olha, chegou o tempo de vocês, e vocês vão ser ungidos. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não queria, viu? É mais uma parte, gente, não vai nessa de não quero. Jesus faz mesmo sem você querer. E aí eu fui, e nós tínhamos o salão, olha o que Jesus fez. O salão que é da nossa igreja hoje, a gente abriu um restaurante. Estava tudo certo para isso. O apóstolo que nos ungiu estava com o casamento marcado e não deu certo o salão onde ele ia fazer a festa do casamento. E aí o meu marido falou assim, olha, tem o salão aqui, ué, por que o senhor não faz a festa aqui e tal? Aí ele falou assim, não, mas aqui é a sua igreja. Aí eu falei, oi? Não, aqui vai ser o restaurante. Ele falou, não, pastor, aqui é a sua igreja. Eu falei, mas eu não sou pastor. Ele falou, quem falou que não? Eu falei, ué? Não sou, né? Uhum. E ele falou assim, porque se o céu te reconhece, só falta a terra te reconhecer. E ali eu falei, Jesus, e eu já estava mais sensível, né? Já mais na presença. E aí ele falou pra gente, olha, vocês vão subir um monte e vão orar e Deus vai dar o nome do ministério para vocês. E a gente tinha uma cadeira, gente. Foi muito, gente, eu falo que a nossa história é muito de Deus, assim. Não tinha uma cadeira, não tinha nada. E aí, a gente foi pro monte orar, e eu não tinha essas coisas, né, pentecostal, porque... E teve essa mudança também, do tradicional pro pentecostal. Eu era super limitada. Gente falava em línguas perto de mim, que isso? E hoje, meu Jesus. Hoje é o manto desce. Manto puro. E aí nós fomos no monte e eu falei, Jesus vai falar com ele, né? Porque ele já era, né, batizado com o Espírito Santo, já falava em línguas, revelações, e eu era a tradicional. E aí o Senhor falou para mim, rema. Eu falei, rema? O que tem rema? O que quer dizer rema? E eu vi assim até a letra, sabe? Tudo. Eu falei, Jesus, rema. E eu só imaginava assim, na minha concepção, rema era assim, olha de onde você veio e o tanto que você remou para chegar onde chegou. Era remo, de nada, de esporte. E aí eu falei para ele no monte, eu falei assim, a nossa igreja vai chamar Igreja Comunidade Cristã Rema. Ele, como assim? Eu falei, eu não sei. Alguém falou para mim, ele falou, mas alguém aqui, tem ninguém aqui. Eu falei, então foi Jesus. Ali foi uma das experiências com Jesus. Nós fomos para casa, continuamos orando e eu fui pesquisar o que era rema. E rema significa a palavra de Deus revelada. Esse é o nome da nossa igreja, porque o rema significa isso. Ele falou, por que comunidade? Eu falei, porque Jesus fala que nós vamos cuidar dos pequenos e não dos grandes. Nós até vamos sentar na mesa dos grandes. Porque hoje nós temos um tempo em que as pessoas elas querem holofote, sabe? Só sentar junto com os... Mas cuidar daqueles necessitados, estender a mão pro que tá caído, ninguém quer mais saber, gente. Que louvor, né? O evangelho dos fariseus. Exatamente, ninguém quer saber. A Bíblia fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas quem você tem sido? Né? Eu falo muito lá na Rema que a gente precisa ter um arame para segurar ali, para levantar. Mas a gente tem mais mãos que acusam, infelizmente, no nosso meio, que apontam o dedo do que mão para estender. E aí eu falei para ele, comunidade por isso, porque nós vivemos hoje num tempo em que a comunidade tem sido esquecida. Ela só é evidenciada quando é aquele tipo assim, como é que eu vou...
Ah, eu vou te estender a mão, eu vou te dar um prato de comida, mas eu preciso fazer uma selfie para postar a minha... Só não tem um retorno, Exatamente. Né? E não é assim que funciona. E nós oramos, e assim o Senhor deu o nome da nossa igreja, nós procuramos esse apóstolo, e ele falou, então, é isso. E aí, no dia 23 de dezembro do ano passado, nós fomos ungidos, né? O óleo foi derramado sobre nós, a unção pastoral veio sobre a nossa vida. E ali Jesus preparou as cadeiras e tudo, e levita e diácono, e já foi me mandando tudo, que eu fui olhando e falei, gente, a gente não tinha nenhum recurso financeiro. Para você ter noção, gente, quando foi acontecer, o Ayrton tinha acabado de ser mandado embora da empresa. Não tinha nem recebido acerto, nem seguro-desemprego, nada. Eu falei, gente, como é que a gente vai cuidar de uma igreja? E nós vamos fazer um ano, né? Eu falo que a gente está sendo gerado, né? A gente está no processo de cavar poço. E nós temos aí hoje cerca de 30 membros na igreja, que para quem começou, não tem nem um ano. Estamos indo bem, para a glória de Jesus. E não tem a ver com quantidade também, a qualidade do serviço da obra. Exatamente. Eu costumo falar, o papo que a gente estava batendo antes, que a gente não tem apego em casa cheia. A gente quer que pessoas levantem e povoem o céu. O nosso intuito é o reino mesmo. Né? E hoje a gente vive um povo que limita, só quer aquilo ali, tem que ficar preso, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa viver o lead. E a Rema é isso, nós somos uma obra missionária mesmo. Nós levantamos pessoas, né? Hoje nós, como a gente falou, a gente vai derramar um som sobre uma missionária que nem é da nossa denominação. Mas o céu reconheceu, Jesus falou honra, porque eu tenho honra, e a casa onde ela está não reconhece. E ela começou a ir nos nossos cultos como visitante, membrou lá, e hoje vai ser honrada para a glória de Jesus, vai ser reconhecida mesmo como missionária. E a nossa visão é essa, né? A Rema, o intuito da Rema é povoar o céu, é falar de Jesus. Nós trabalhamos muito com moradores de rua, com pessoas que vêm da dependência química, justamente porque o meu esposo passou por esse processo. E a Rema foi gerada assim. Eu falo que gerada no céu e depois desceu para o nosso coração. E já tem conexões assim, como a pastora Lina falou, cuida ali da comunidade, com muito êxito no que faz. E Deus já tem levado a outros lugares. Já tem hoje um ano de ministério que vai fazer ainda, né? A gente lá com a Florescer também está nesse processo. A gente sabe como é o início de tudo. É tudo muito lindo, a gente vê a mão de Deus. Mas não é para estar tão assim. Já tem conexão com a África, com outras nações. Realmente é uma igreja missionária que tem vivido a obra, né? E eu tava montando aqui, conversando um pouco com Deus antes de você chegar. E o Senhor falou muito comigo sobre aceleração. E aí, o seu esposo chegou aqui já falando sobre estar disponível. E eu vejo que é um tempo assim na vida de vocês, na igreja de vocês. E Deus tem pressa, independente das nossas limitações, independente do que a gente acha ou deixa de achar. É um tempo de aceleração, um tempo de crescimento acelerado. Talvez o que demoraria 5 anos para acontecer, vai acontecer em poucos meses. Meu Deus, eu não posso dizer. E é verdade. Eu vi até eu estava sentada aqui na mesa e vi umas flores na mesa, e aí era um raminho de flor e eram flores roxas, lilás, e ia crescendo muito rápido, era um processo de aceleração aquilo. Eu falei, amém. Quando a pessoa chegar aqui, eu vou falar para ela. Que Deus abençoe mais ainda vocês, dê mais ousadia, mais coragem, e nunca se limita, porque Deus tem algo grande, não em quantidades talvez, eu não sei, ou talvez em quantidade, eu não sei, mas Deus tem um processo de aceleração na vida de vocês que vai acontecer assim, ó. Daqui a pouco a pastora Lili vai voltar aqui, vai contar esse testemunho, falar, ó, aconteceu, porque é verdade mesmo. Daqui um ano vocês vão ver onde vocês vão estar, nem vão acreditar nisso. Meu Deus. E Deus já tem derramado bênçãos, né? A gente vê testemunhos aí, vocês conseguiram conquistar um carro recentemente. Deus já tem feito grandes coisas, né? Eu falo que Jesus tem cuidado de tudo assim, nos mínimos detalhes mesmo. Eu tomo muito posse de tudo que você tem falado, porque é muito árduo, gente, cuidar da obra. É muito difícil, as pessoas olham e acham que é tudo muito fácil, e não é. Para você ganhar uma alma, é muito suado, porque você precisa apresentar Jesus para ela o tempo inteiro, não é todo mundo que consegue, né, mostrar Jesus.
Nós vivemos também um tempo hoje em que as pessoas estão muito religiosas em questão de mulher, de vaidade, de brinco. Nós temos lá, eu falo que a gente é uma tribo, porque a gente tem gente do que jeito lá, vocês imaginam. Veio da Assembleia, veio da congregação, veio da Batista, do Nazareno, veio do mundo, veio da Umbanda, e a gente é muito acolhedora, assim. E a Rema não tem essa doutrina de roupa, de aparência, dessas coisas. E é o que a gente estava falando até pouquinho tempo antes de começar a gravar. O pastor Wellington, ele é mais manto, ele é mais tal, e eu sou descolada assim, eu brinco, gente, mas na hora de pregar não, viu? Eu sou mais... O apóstolo Pedro, né? Pedro um pouquinho de Paulo, um pouquinho de Pedro. É bem dessas aí. E a gente, para a glória de Jesus, tem alcançado pessoas assim. E a gente até brinca e fala, não dá para entender, né? Porque chega na igreja, as irmãs do coque lá, que tem as do coque, chega alguém diferente e cumprimenta as irmãs do coque, pensei, ela é pastora, e eu tô lá, né? E aí olha, quando eu olho para mim e falo, essa é a pastora, ai, desculpa, pastora, e não sei o quê. Eu falo, gente, não tem problema nenhum com essa questão de veste, de doutrina, de nada disso. A Rema, ela realmente tem crescido, eu acho que por isso, né? Por ter essa diversidade de pessoas, de denominações, a gente não vê placa, não vê nada, a gente está com essa ponte na África, que nem foi falado. E essa ponte na África, gente, ela é bem legal, porque não aconteceu de alguém nos indicar. Nós fazemos live todos os cultos e o Bins Bento, que é um missionário na África, acompanhou a nossa live e entrou em contato com a gente, virou uma ponte e nós estamos agora enviando a documentação para lá para que a gente consiga mandar uma placa da Rema para lá. Então nós teremos uma Rema na África, em nome de Jesus, está sendo fundada lá, está nascendo lá também, né? E a gente está todo na parte burocrática aí de documentação. E é muito de Deus isso que você falou, a questão de acelerar, porque tem sido mesmo assim, a gente dorme, acorda e as coisas estão acontecendo, pessoas que chegam, alguém que liga, vem, traz uma palavra aqui, tô indo levar uma palavra aí. Deus tem trazido pessoas assim, bem conhecidas para perto da gente, que a gente nunca imaginou, sabe? Pessoas que a gente olhava na internet e falava, que legal, e a gente hoje consegue ter um acesso um pouco mais próximo. E isso não é para nossa glória, gente, é para a glória de Jesus. É porque o tempo inteiro nós colocamos ele acima de tudo. E o Senhor tem pressa, né? E precisa de pessoas disponíveis. E é o que você falou lá a respeito da mentira, que Jesus está voltando, ele tem pressa de todas as coisas. E o ir de pregar o evangelho é bíblico. Então, se você está ouvindo isso aqui, o Senhor trouxe você para ouvir esse tempo aqui, desse bate-papo. E receba na sua vida também esse id, entenda que o Senhor tem pressa de fazer algo que nunca vai ser sobre nós, porque a gente não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Nada. Eu até estava brincando com a Aline antes, eu falei, se a gente hoje, falando por mim, Jéssica, o que você queria fazer hoje? Eu queria sentar na minha televisão, comer uma pipoca e ficar ali parada. Você não quer saber nem trabalhar, não fazer nada. E quanto mais cuidar de vidas, que é um trabalho. É um trabalho. É algo que dá ali um pouquinho de trabalho, Deus vai dando graça e tudo mais, mas é algo muito maior do que a gente. É muito maior. E eu fico imaginando quando a gente chegar lá no céu e receber um abraço de Jesus, ele feliz, porque independente das nossas coisas aqui na Terra, a gente poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas a gente escolheu servir a ele e cumprir o chamado dele, né? E o quanto o céu não está em festa em nos receber e nos acolher e saber que a gente cumpriu o que ele queria da gente, né? Isso não tem preço. Meu Deus. E fora que também a gente não faz por interesse. Mas quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Cuida de tudo, viu? Detalhes, assim. Ela mencionou um carro agora e é muito assim, nós tínhamos 2 carros e o Elton trabalhava num lugar e olha só, para vocês verem como a influência espiritual, ela é séria. Sim. Ele trabalhou num parque de diversão e é muito influenciado, assim, muito carregado. E ele vindo embora à noite, uma van fechou ele perdeu o controle do carro e ele capotou o carro, deu perda total e ele saiu sem nenhum arranhão, para a glória de Jesus. Mas o nosso carro ficou destruído e nós ficamos com um carro só
E é muito difícil, porque precisa fazer a obra, e ele tinha que trabalhar, e eu ficava, né, eu trabalho em casa e cuido da obra e das meninas. E aí precisava fazer uma visita, uma coisa e outra, e só com o carro, aquela dificuldade, e a gente orando, eu falei, Jesus, preparou uma coisa, e agora o Senhor, né, levou o carro, que a gente até fala que foi José, aquele carro, José do Egito, que deu muito trabalho, gente, o Elton com aquele carro, meu pai do céu. E ficou com a gente até o tempo que Jesus quis. Depois Jesus falou tchau. E aí agora, nós, para a glória de Jesus, conseguimos comprar outro, né? Não é um carro zero, mas agora nós conseguimos trabalhar de maneira... Ele faz o que tem para fazer e eu consigo... E tudo isso é sobre ele, não tem nada sobre a gente, financeiramente falando, fora dos nossos padrões. Tudo que a gente faz hoje é tudo sobre ele, tudo sobre ele. Quando a gente olha para a gente, enquanto ser humano, enquanto carne física mesmo, a gente não dá nem conta de nada do que a gente faz. E eu gosto muito daquele louvor que fala que é tudo sobre ele mesmo, né? Do Morada, é tudo sobre ele. Enquanto a gente entender que é para ele e por ele são todas as coisas, ele vai cuidando dos detalhes, ele vai dando estratégia, discernimento, vai aqui, para aqui, né? Ele vai dando os caminhos, não são atalhos, porque atalhos quem dá pra gente, na maioria das vezes, é o diabo. Ele que cria atalhos para que a gente não chegue naquilo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós cuidamos das coisas dele com excelência, automaticamente ele cuida das nossas, assim, nos detalhes. Pastor, é isso, então. Eu quero agradecer aqui muito. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí também foi muito edificada com esse testemunho que a pastora tem. A gente poderia, acredito, ficar falando 3, 4, 5 horas aqui, porque tem bastante coisa que Deus já fez na sua vida. Mas eu quero agradecer de você ter tido esse tempo, essa disponibilidade de estar aqui gravando com a gente, conversando, dando seu testemunho. E se você foi edificada, deixa aí seu comentário contando quanto o Senhor falou com você através desse tempo aqui de bate-papo. Você quer deixar um recado para essas mulheres, pastora? Gente, primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez, pelo carinho, pela confiança, pelo respeito. Uma honra estar aqui. Para você que acompanha, gente, a Gé é uma pessoa espetacular, grande mulher de Deus. Eu pude ver ela assim, cuidando de jovens, de alguns departamentos, e vi o crescimento dela, do esposo, das meninas, das filhas. Continuem acompanhando esse trabalho, continuem mesmo curtindo esse trabalho dela, dando suporte. O Senhor continue te abençoando de maneira poderosa, dando crescimento aí no novo ministério, né? Que vocês floresçam mesmo de maneira extraordinária, seja em todos os departamentos. E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela confiança. Que o Senhor possa te alcançar, te abençoar de maneira poderosa, que você possa ser edificada, que você não desista do seu propósito, tá? Suporte o processo na convicção de que Jesus está no controle de todas as coisas, amém? Aleluia. Continue orando por nós, nós somos sedentos de oração, amém? Amém. Gente, muito obrigada por esse tempo, obrigada pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que toda terça-feira, meio-dia, a gente está postando, pastora. Ô, Glória, conta aí, gente. Deus abençoe vocês, gente. Tchau.